Bom, o artigo que nos foi proposto foi A Vitimização Letal e a Desigualdade no Brasil, dos autores Eduardo Ribeiro e Inácio Cano. O principal objetivo desse artigo foi tentar relacionar a violência letal à desigualdade brasileira. Eles tentaram expressar essa relação de duas maneiras distintas. A primeira sendo como que a violência afeta os diferentes níveis de distribuição da desigualdade, e a segunda é em que medida essa desigualdade socioeconômica ela pode ser associada à violência letal. Bom, como se distribui o risco de homicídios na população? A gente tem um perfil bem claro atualmente no Brasil. O perfil da violência, que será chamado. Que são jovens do sexo masculino, negros e de baixa escolaridade. E ainda de acordo com o IBGE, de 2000 a 2010, ainda tem uma faixa etária em que esse perfil se encaixa, que tem o ápice entre 20 e 24 anos. E qual seria a relação entre a violência letal e a desigualdade social em si? Como que a desigualdade poderia ser considerada um fator gerador da violência, né? A gente tem primeiramente aqui a hipótese tradicional, que é aquela defendida pelos criminólogos e sociólogos, aquela que associa a violência letal à pobreza ou à baixa renda. Em seguida, a gente tem a hipótese econômica, né, que está relacionada ao benefício do crime violento. O que seria isso? Seria o quanto o ganho com a prática do crime violento é mais vantajoso do que praticar uma atividade legal, né, dentro da lei. E isso, caso isso seja comprovado, isso é um forte fator estimulante à violência. O olhar para as vítimas também oferece algumas explicações de o porquê a gente consegue relacionar a pobreza com a violência, né? Já que as pessoas de classes mais altas, elas possuem dinheiro, recursos para poder comprar segurança, né? Como câmeras, blindagens, ou até se mudar para bairros, né? Lugares considerados menos violentos. Outro ponto importante seria a da justiça criminal brasileira, já que a nossa justiça ela é bem defasada ainda. Então, a gente sabe que atacar uma pessoa pobre é um risco bem menor de ser capturado do que se atacar alguém de classe mais alta que possui recursos para poder facilitar essa apreensão. Nesse tipo de pesquisa, a pouca documentação disponível, como declarações de óbito, dificulta a precisão dos dados e também, devido a isso, as informações sobre criminosos e suas motivações também são escassas. Já outras teorias também estudam o grupo e ambientes onde eles estão inseridos na tentativa de entender o porquê da ocorrência de crimes em determinados lugares. Outra teoria citada seria a da percepção da desigualdade, em que os potenciais agressores se tornam cientes de tal desigualdade e agem a partir dessa situação. Por exemplo, que dados que apontavam a desigualdade percebiam dentro de áreas metropolitanas como sendo mais impactantes do que a desigualdade dentro de bairros ou municípios. O artigo em questão também busca correlacionar a violência letal com a desigualdade social e outras dimensões estruturais, tais como a vulnerabilidade familiar, com o intuito de traçar aspectos comuns entre o ambiente e a violência extrema, para que seja melhor combatido ou pelo menos melhor compreendido. Para isso, usou-se o método da regressão linear, uma ferramenta estatística usada justamente para correlacionar variáveis independentes com variáveis dependentes a partir de dimensões explicativas. As dimensões explicativas são várias dentre as que aparecem no artigo. A primeira são as características demográficas, a estrutura, dinâmica e composição da sociedade ou do município no estudo em questão. Em segundo, temos a estrutura socioeconômica, que é a renda, a pobreza, a desigualdade de renda. Também temos mercado de trabalho, atividade, desocupação, informalidade, educação, né, que seria o nível educacional das pessoas que ali estão, a vulnerabilidade familiar, que são basicamente os estilos de vida. A questão que mais correlaciona, segundo a regressão linear feita pelo artigo, está diretamente ligada com as questões demográficas, onde foi demonstrado que quanto maior o número de pessoas, ou seja, uma maior aglomerações nos centros urbanos, no centro desses municípios, também há uma maior
índice de violência extrema, ou seja, uma maior vitimização junto à alta fecundidade desses municípios. Em segundo lugar, também foi levantada a questão socioeconômica, ou seja, onde a remuneração é menor, causando então a desigualdade social e evidenciando que a violência extrema também está diretamente ligada com a baixa renda, ou seja, nos locais onde se possui uma menor renda, uma maior desigualdade, também tende, segundo a regra da regressão, a haver maiores índices de violência brutais nesses locais. Dando continuidade à explicação do nosso artigo, ele traz agora alguns índices fora da questão econômica. O primeiro deles são os indicadores do mercado de trabalho, onde existe uma associação dos maiores níveis de desemprego com o maior nível de violência letal. Trazendo a desocupação como indicador mais significativo, a presença deste índice permitiu a retirada do percentual de negros do modelo, devido a este percentual se tornar não significativo. Outros indicadores utilizados são os escolares, que permitiram concluir que, com menores níveis de abandono por adolescentes, maiores eram os níveis de violência letal no município. Indicadores de desenvolvimento urbano também foram considerados e trouxeram à tona que municípios menos urbanos são, em sua maioria, menos violentos que os grandes. Aqui já podemos linkar os índices de mobilidade urbana, que mostram as regiões metropolitanas e sua fácil mobilidade como um fator diretamente ligado aos maiores níveis de homicídio. E, por fim, temos a paternidade na adolescência, um dos índices da vulnerabilidade familiar, e que também está proporcionalmente ligado com os níveis de violência letal, ou seja, quanto maior o índice de gravidez precoce, maior o nível de violência do município. A proporção de fiéis de outras religiões, bem como o percentual de pessoas sem religião, não foi significativa. Foram observados gastos públicos em segurança, educação, assistência social, lazer, além do número de guardas municipais por habitantes, da proporção de habitantes beneficiados pelo programa Bolsa Família. Por fim, através do artigo, é possível perceber as diferentes desigualdades que existem no nosso país. A exposição feita, pelo artigo mostra tanto o desequilíbrio de renda, educação, demográfico, a distribuição desigual da economia e quanto isso influencia na vitimização letal, e quanto também as pessoas negras que não têm acesso à educação, pobres, são as mais prejudicadas dentro da sociedade. Reportagem: Pandemia escancara a violência contra a população negra. Artigo de Cláudia de Oliveira, Elaine Soares e Jaqueline Soares. Mais um ano após o primeiro registro de Covid-19 no Brasil, os estragos devastadores deixados pelo coronavírus vão muito além dos mais de 320 mil mortos em todo o país. Para as pessoas em situações de vulnerabilidade social, a maioria negra, segundo dados dos Atlas de Vulnerabilidade Social, é preciso lutar contra o vírus, o desemprego, a falta de serviço de saúde adequado, a desigualdade e também o terror antigo, a violência. Com a adoção do isolamento social, uma das medidas para conter o avanço do coronavírus, as pessoas passaram a ficar mais tempo em suas casas, o que gerou superconvivência entre os residentes e explica o avanço da violência doméstica contra as pessoas do sexo feminino. Mulheres negras e periféricas que antes já ocupavam o ranking das vítimas foram ainda mais afetadas. Além disso, na rua, a agressão policial tem interrompido milhares de vidas negras. É o que indica o Anuário Brasileiro de Segurança Pública ao evidenciar que, em 2019, o país apresentou em torno de 6.300 óbitos por ano, somente por intervenções policiais. Por fim, podemos notar a semelhança, e relação entre o artigo e a reportagem. Ambos destacam a população negra e periférica como a mais afetada pela violência, devido a fatores como a pobreza, a baixa renda, a falta de recurso para comprar, a própria desigualdade. E também o que, consequentemente, promove os atos criminosos. Quanto mais desemprego, maior o nível de violência.